Olá a todos os caminhantes para a luz. Hoje, sábado, estamos mais uma vez aqui para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje é de Lucas 21, de 34 a 36. Cuidado para que os corações de vocês não fiquem insensíveis por causa dos excessos, da bebedeira e das preocupações da vida, e aquele dia caia sobre vocês de repente, como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os habitantes da face da terra. Vigiem, portanto, rezando em todo momento, a fim de terem forças para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje, o Senhor nos fala de duas coisas, de orarmos e vigiarmos. Mas ele começa nos dizendo para cuidarmos do nosso coração, porque ele diz, cuidado, para que os vossos corações não fiquem insensíveis. E aí, fazendo a oração do Senhor, nós podemos nos perguntar se nós já não estamos assim com o coração insensível para muitas coisas, né? Se eu não estou assim, se você não está assim já com o coração insensível. Mas o Senhor, ele vem nos dizer também o que faz o nosso coração ficar insensível. E ele vai dizer que o nosso coração ele fica insensível por causa dos excessos. O que é em excesso? Tudo que é em excesso vai fazer o nosso coração ficar insensível? Não, ele vai especificar aqui. Ele vai dizer que a bebedeira em excesso faz o nosso coração ficar insensível, que a preocupação com a vida, com as coisas da vida também fazem ficarmos excessivos. E aí ele vai dizer que nós temos que ter cuidado para que de repente ele não volte e nos encontre assim. Que isso não seja para nós uma armadilha, o Senhor vai dizer. Porque ele virá, o dia dele vir, vai vir sobre todos nós. Ninguém vai escapar desse dia, o Senhor diz. O Senhor está nos dizendo aqui. E ele está nos dizendo como vencer tudo isso. Como é que nós vencemos as preocupações excessivas? Como é que nós vencemos a bebedeira? Como é que nós podemos fazer para que o nosso coração não fique insensível? E ele está dizendo, portanto, vigiem, rezem em todo momento, a fim de terem forças para escapar de tudo o que deve acontecer e ficar de pé diante do Filho do Homem. Então o Senhor nos fala duas coisas hoje nesse Evangelho, né? E aí eu posso dizer a você que nós temos duas coisas nesse dia de hoje, nesse sábado, para orarmos. A primeira coisa que nós temos para orar é para pedir do Senhor que Ele tire de nós todos esses excessos, tudo isso que faz o meu coração, o seu coração ficar insensível. Essa é a primeira oração que eu creio que nós precisamos fazer neste dia junto com o Senhor. Precisamos dizer ao Senhor, Senhor, tira de mim todo esse excesso, Senhor, tudo que faz o meu coração ficar insensível, Senhor. E a segunda coisa é que o Senhor nos fortaleça na oração, é começarmos a ter essa intimidade com o Senhor. Porque quando o Senhor fala orar e vigiar, essa oração é esse começo de ter essa intimidade com o Senhor, de ter esse diálogo com o Senhor. Se você não sabe como fazer, começa lendo um versículo da palavra, né? E escutando ali, meditando naquele versículo. Se isso ainda assim para você não é suficiente, começa fazendo uma dezena do texto. E vai pedindo, em cada dezena do texto, vai oferecendo e vai pedindo, Senhor. Senhor, que seja para te me ensinar, Senhor, como orar, como conversar contigo, como vigiar, Senhor, como ficar livre de todos esses excessos, Senhor. Como fazer com que meu coração não fique insensível, Senhor, à Tua voz, à Tua vontade, Senhor, à Tua palavra. E a oração é esse caminho que nós começamos mesmo sem sabermos. Porque eu já comecei um dia a fazer a oração mesmo sem saber que eu digo mesmo sem ter essa intimidade com o Senhor, sem ter esse conhecimento. Porque esse diálogo com o Senhor é como
conhecer um amigo, tu vai se tornando amigo à medida que tu vai se relacionando mais e mais, que tu vai indo à casa, que tu vai frequentando, que tu vai conhecendo os gostos, que tu vai conversando, que tu vai falando das tuas necessidades e vai ouvindo as necessidades também do outro. É assim que nós estabelecemos vínculo de amizade. E com o Senhor não é diferente. Nós estabelecemos esse vínculo também com o Senhor, fazendo essa experiência de falar para Ele da nossa necessidade e de ouvir também dEle o que nós precisamos fazer. Então assim nós começamos o vínculo com o Senhor. Eu me lembrei, fazendo essa leitura, que na minha casa meu esposo às vezes ele fazia assim, quando ele estava muito angustiado, ele pegava uma cadeira da mesa e ele colocava na frente dele e ele imaginava ali como se fosse Jesus e ele fosse conversar. Às vezes isso pode facilitar para você esse diálogo com Jesus, né? E ali conversava e ficava esperando, ouvindo o que o outro podia falar para ele, né? Então tudo é um começo. Se você não sabe, começa mesmo sem saber. Começa falando com as tuas palavras e vai esperando que o Senhor ele vai te ensinando com certeza. Mas não deixa também de fazer a leitura do Evangelho, de esperar que o Senhor vai nos respondendo. Ele nos responde. Nós é que às vezes não sabemos ouvir o Senhor, não queremos aceitar ou acatar aquela vontade do Senhor. Mas o Senhor ele sempre encontra meios de vir ao nosso encontro. Então hoje ele vai nos dizer isso, vai nos pedir para nós tomarmos cuidado, para não deixarmos o nosso coração insensíveis e vai nos ensinando como fazer para que isso não aconteça, quando ele vem nos dizer que nós devemos orar a todo instante e vigiar para que isso não aconteça. Então que nesse dia possamos vigiar e orar ao Senhor.